Olá, hoje estamos aqui no complexo KKKK, na cidade de Registro. Para conhecer um pouco mais da história desse complexo, vamos conversar com o senhor Manuel Shikaoka. Olá. Bom dia. Tudo bom? Bom, para a gente começar, queria que você contasse um pouco sobre a história aqui desse complexo, como que ele está ligado com a história da cidade. Nós estamos aqui, efetivamente, no complexo KKKK, que é um monumento histórico da cidade de Registro. Na verdade, a história da cidade de Registro, ela se inicia com a história da imigração japonesa no início de 1913, quando aqui chegaram, aportaram os primeiros imigrantes japoneses. E eu falo aportaram porque, embora estejamos longe do mar, o pessoal veio pelo rio. Então aportaram aqui, efetivamente, e desembarcaram aqui nesta região, no entorno desse prédio aqui. E no final da década de 10, 1918 para 1919, iniciou-se então a construção deste prédio através de um convênio do governo do estado de São Paulo com o governo japonês, constituindo essa empresa chamada Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, que na verdade por isso KKKK 4 vezes. Né? E ela serviu nos primórdios para apoiar os imigrantes que aqui chegavam. Ela serviu durante muitos anos como uma usina de beneficiamento de arroz, um engenho, para ser mais claro, de beneficiamento de arroz produzido pelos imigrantes japoneses. Mas a história da imigração japonesa aqui nesta região, ela é totalmente diferenciada da imigração em outros locais, por exemplo, na região da Mogiana, na região da Paulista, onde os imigrantes japoneses, inclusive europeus, chegaram mais para substituir a mão de obra escrava por causa da abolição da escravatura em 1888. Esta região recebeu, na verdade, grupos de colonos japoneses que vieram aqui para desbravar as terras em terras próprias já. Foi feito então um convênio com o governo do estado, com o governo japonês, e foi reservada uma área de milhares de hectares aqui nessa região, que foram vendidas aos colonos japoneses em módulos de 10 a 15 alqueires na média. E essas pessoas vieram aqui para um projeto de desenvolvimento mesmo dessa região, desbravando as suas terras, construindo as suas casas. E o prédio do KKK serviu durante longos anos para dar apoio a essas pessoas, como armazém para estocar a produção deles, né? E essa história, ela vem até 1939 com a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Quando chegou a guerra, então ela acabou ficando meio apática em termos de ação, né? E depois da guerra, ela acabou se reabrindo mesmo como um engenho de arroz mesmo particular, né? Onde particular ele explorava esse engenho de arroz até umas 3 décadas atrás. Essa é, em resumo, a história deste prédio, né? Então ela foi construída em estilo arquitetônico inglês, né? Em 1987 ela foi tombada pelo Condefat, através de uma emenda, de um projeto de lei de um deputado Vicente Bota, que era muito amigo da região, e acabou sendo considerado como um patrimônio histórico pelo Estado mesmo, né? Em 1997 iniciou-se então um processo de restauração desse prédio. À época, o governador Mário Covas e a secretária de Educação, Rose Neubauer, eles investiram através da FDE, da Secretaria de Educação, um recurso para que a gente pudesse restaurar esse prédio. E durante algum tempo funcionou aqui o Senforgest, que é o Centro de Formação de Gestores de Ensino do Estado de São Paulo, onde todas as pessoas vinham aqui para fazer uma requalificação dos professores e dos gestores de ensino. Aqui nesse prédio nós podemos ver assim, que tem 4 galpões, que tem as marcas KKKK, e nessa parte aqui mais alta, né, que são 3 pisos, a prefeitura cedeu à época para que a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro pudesse implantar aqui o Memorial da Imigração Japonesa. E como é que foi esse processo de restauração? Quem foi que coordenou isso?
A restauração, o projeto de restauração foi feita pela empresa Brasil Arquitetura, do Marcelo Ferraz e do Francisco Fanucci, que estiveram aqui já uma década antes de iniciar praticamente a restauração, já estiveram aqui. No começo de 1990 estiveram aqui e tinham como um sonho deles também fazer essa restauração, né? E aqui a gente pode ver que, assim, dentro da concepção que eles têm de restauração, tem algumas coisas que elas causam impacto, né? Esse impacto que a gente vê, como por exemplo, o prédio aqui do anfiteatro ao lado, essas marquises, elas são feitas efetivamente para impactar, para mostrar para as pessoas que ela não faz parte da restauração propriamente dita, da parte histórica do prédio, né? Vocês poderão ver aí nas imagens que ela causa um impacto. O que é essa marquise? O que é aquela caixa branca que está ali, que é o anfiteatro? É para efetivamente mostrar que aquilo não faz parte efetiva da restauração. Mas eu acho que essa questão da restauração desse prédio aqui trouxe muita ênfase à questão cultural, à questão da valorização da história da cidade e muito mais ainda com a restauração aqui e também da construção do Parque Beira-Rio aqui. A população começou a dar muita importância para a questão da população, dar importância para o rio também. Porque a população, até então, ela vivia de costas para o rio. O rio foi sendo esquecido, ela teve muita importância até meados do século passado, mas depois de então, com esse modelo muito rodoviário de transportes aqui no Brasil, ela acabou sendo abandonada, o rio. E o próprio ribeirinho não estava dando o valor que o rio merece, né? Então eu acho que assim, na questão da valorização do meio ambiente, das pessoas virem aqui à orla do rio para fazer suas caminhadas e tal, eu acho que é muito importante porque você faz uma integração da comunidade, da população, dos turistas com o rio, que é um grande patrimônio não só desta região, mas do estado de São Paulo também. Então, essa restauração aqui ela foi parte de um projeto maior, de um parque? Na verdade, o projeto total, ela está concluída pela metade só, porque isso ainda tem outras centenas de metros para a montante do rio, até atingir uma ponte que existe lá, que é o projeto total dessa área aqui, onde vão ter, dentro do projeto está previsto, nessa área que está para ser ainda construída e que depende de recursos, seja do governo estadual ou do governo federal, mas vai precisar de recursos. Está previsto muita área de lazer, né? Quadras de vôlei, quadras de futebol de salão, onde as pessoas possam efetivamente vir fazer as suas atividades em perfeita harmonia com a existência do rio na nossa cidade. Aliás, o rio Ribeira do Iguape é o único rio desse porte no estado de São Paulo que corre para o mar, né? Tudo mais ela corre para o interior. O rio Tietê, por exemplo, ela corre para o interior, vai desaguar lá em Buenos Aires quase, né? Aqui não. Esse é um rio que efetivamente ele tem aproximadamente 600 quilômetros, nasce no Paraná, é um rio federal, né? E ela deságua diretamente no mar. Existem outros rios, ribeirões, tal coisa que desaguam, mas se você vê no mapa do estado de São Paulo, efetivamente o rio tem essa importância também como um patrimônio ecológico ambiental dessa região também. Você pode contar um pouco pra gente que peças que vocês têm aqui expostos no memorial? O memorial ela foi constituída através da coleta de diversas peças, né? Peças que os imigrantes japoneses guardavam em suas casas até quando foi instalado o museu. Então tudo que existe aí foi catalogado, né? E foi doado ao memorial pelas famílias que aqui residem. Então, o memorial ele é dividido em 3 pavimentos. No primeiro pavimento nós temos uma parte mais de documento, a parte documental, documentos históricos. Temos apetrechos que eram utilizados na agricultura e também alguma coisa na área de indústria, indústria do chá, indústria do junco. E também estão expostos ali materiais como utensílios domésticos, ferro de passar, máquina fotográfica, mala que as pessoas trouxeram do Japão, né? E objetos curiosos que podem ser vistos.
no segundo pavimento, nós podemos encontrar ali cerca de 50 obras de artistas plásticos níqueis. E nós consideramos que talvez esse seja o maior acervo de obras de artistas nipo-brasileiros expostos permanentemente num lugar só aqui no Brasil. Talvez a maior coleção de peças que estão expostas aí. Então, nós temos ícones dessa área, né, de artistas plásticos como Tomie Otaki, como Manabu Mabe, como Bin Kondo, Tomoshige, todas essas pessoas têm peças aqui. E uma das peculiaridades deste memorial é que todas essas peças foram doadas espontaneamente. E também tem algumas esculturas expostas ao ar livre, né? Sim, tem algumas esculturas, principalmente a do Toyota, que está ali na parte externa, né? Mas aí, em 2005, quando eu exercia um cargo na Prefeitura de Registro, nós fomos chamados a verificar algumas sucatas de uma máquina de beneficiamento de arroz aqui que foi retirado desse recinto e que ela tinha um valor histórico muito grande, que mais de meio século ela serviu para fazer o beneficiamento de arroz nesse local. E elas estavam abandonadas à própria sorte, e o prefeito de então, à época, o prefeito Clóvis Vieira Mendes, ele ia fazer uma limpeza no depósito da prefeitura, vendendo toda a sorte de material inservível através de um leilão. Essa máquina ia ser vendida como sucata. Como sucata, exatamente. E, só que ele também, com a sensibilidade dele, ele me convocou e falou assim, eu quero que você avalie porque eu sei que as peças da máquina estão lá. Aí nós estivemos lá e imediatamente eu percebi que aquilo não poderia ser fundido, né? E simplesmente ser fundido e perder esse valor histórico. E aí nós levamos a proposta de aproveitar essas sucatas da máquina de arroz para que a gente pudesse fazer uma extensão do Memorial da Imigração Japonesa em praças públicas, em diversas praças públicas aqui da cidade. Então, uma ideia não só de integração do memorial na cidade, mas também de levar as pessoas a questionarem, a darem atenção. E eu acho até também que tem essa questão, assim, por exemplo, de você mostrar para as pessoas que nem tudo se joga fora. Hoje, efetivamente, eu particularmente, muito modestamente, eu digo que sinto muito orgulho desse projeto, porque a gente conseguiu realmente fazer com que a população possa, a cada 500 metros, encontrar uma dessas esculturas na região mais central. Eu digo assim que quando a gente fala muito da questão do meio ambiente, né, da questão da preservação da natureza, da reciclagem, tudo isso também ela transmite uma mensagem. Não deixa de ser uma mensagem também a questão de que você tem que reciclar, de que você tem que fazer o aproveitamento do material existente, transformar ela em outros objetos, outros utensílios ou outras obras também, como é esse caso. Então, eu acho que tem esse condão de não só mostrar a história, mas tem também uma questão de atitude. Uma atitude concreta na direção de que você tem que fazer o reaproveitamento do material para você poder fazer efetivamente com que as pessoas se sensibilizem com isso também. Nós recebemos muitos turistas na cidade e as pessoas também que vão visitar essas obras, num primeiro momento eles ficam assim polemizando, mas o que é isso? Isso parece um canhão, isso parece um rabo de porco e tal, né? Mas quando eles ouvem a história, eles ficam altamente sensibilizados. Eles dizem que a cidade de Registro está de parabéns e que estão muito sensibilizados e admirados com a percepção que a população teve de construir essas obras junto com um artista de renome como o Yutaka Toyota. Então, ao mesmo tempo, é um esforço de criar ou reforçar a identidade da cidade inteira. Sim, exatamente. Ela cumpre esse papel de uma maneira contundente, né? Porque quando a pessoa começa a perguntar, a pessoa é obrigada a contar pelo menos uma parte da história para as pessoas, né? Que nos visitam aqui.
E que outros marcos arquitetônicos você poderia citar aqui na cidade? Nós trabalhamos assim, como eu tive uma atividade pública durante 20 anos, desde os primórdios de 1990, final de 89 para 90, nós, enquanto gestores públicos, trabalhando na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura, ou junto à comunidade, nós sempre achamos assim, que a história da nossa cidade de Registro, ela não pode ser dissociada da história da imigração japonesa. Até porque antes da cidade virar município, os japoneses chegaram 50 anos antes praticamente, 40 anos antes. Então, nós tivemos assim uma ação no sentido de que a gente pudesse transformar Registro na cidade mais japonesa do Brasil. A exemplo do que existe em Santa Catarina, como Joinville, Pomerode, que eles preservam muito essa cultura. Criar um diferencial na cidade para que você preservasse a história, a cultura, as pessoas pudessem estar interagindo com isso, mas principalmente também atrair turistas, por esse lado artístico, cultural, histórico que a cidade tem, né? Então foi uma maneira de revitalizar a cidade também, de tentar trazer mais turismo, de trabalhar mais o lado cultural. Sim, com certeza. E isso leva, né? O turista visitando a cidade, sempre você... existem algumas pessoas que dizem assim, olha, quando o turista chega, se você vender uma garrafa d'água, você já vai virar a economia, né? Então nós temos muito essa visão também. Não de explorar o turista, mas de que o turista venha aqui, tenha o que fazer, tenha o que ver, tenha o que admirar e das diversas atividades aqui ligadas à atividade econômica da cidade. Registro hoje é uma cidade assim, que mesmo nas atividades econômicas ela tem uma forte presença da imigração japonesa aqui. Uma coisa que nos orgulha muito é o seguinte, essa integração do pessoal que tem ascendência nipônica com o pessoal mais jovem de diversas etnias que formam a comunidade registrense é muito intensa. Pelas atividades culturais, como dança, como taiko, né? Então essas atividades ela tem ajudado muito a questão da atração dos jovens, né, para o movimento que a Associação Cultural de Povo Brasileira e a comunidade faz no sentido de estar preservando a cultura e as tradições japonesas aqui na nossa cidade.